Amém? Nós vamos, tá aqui o apóstolo, não está, ele está hoje ministrando na nossa igreja, na Fazenda Rio Grande, que está de aniversário. 19 anos que a igreja está atuando naquela cidade, e tenho certeza que o Senhor também tem uma obra extraordinária para fazer lá, e já está fazendo, amém? Esse é o motivo do apóstolo estar aqui com alguns irmãos também que foram com o apóstolo, amém? E eu vou estar ministrando a palavra já, igreja, e no final nós vamos orar pelos pedidos de oração por conversão. Essa caixa aqui, ó, tem uma multidão aqui dentro. Não é a arca da aliança, mas é a arca da intercessão. E você depois, não agora, você pode pegar esses pedidos de oração que está aqui no gasofilaço e fazer pedidos de oração por salvação, principalmente por salvação. Salvação de quem? De quem está perdido, de quem um dia conheceu Jesus e não está mais, e de quem ainda não conheceu Jesus. Então o Senhor vai restaurar, levantar os caídos e atrair os perdidos, amém? Por fé coloque. E nós estamos às madrugadas orando. Eu achei tão interessante essa madrugada, que tinha, pessoas aqui que tem pouco tempo de fé, inclusive um discípulo da nossa célula, e de madrugada ele com o papelzinho orando. Eu falei, já nasce na guerra, orando. Eu achei tão bonito, eu falei, olha só que Deus faz. Então você está lá. Teve uma madrugada aqui que eu estava orando pela igreja, eu falei, Senhor, está se cumprindo a palavra. Deus dá os seus enquanto dorme, porque enquanto alguns dormem, outros não dormem. Outros não dormem. Deus não dorme. O nosso guarda não dorme, a Bíblia diz. E nós estamos orando pela sua casa, pela sua vida. Então, se tiver na tua casa e um anjo aparecer na sua casa, é porque intercessores estão pedindo para Deus guardar a sua casa, a sua família. Você crê nisso? Tem essa convicção que a igreja está orando. Nós oramos uns pelos outros, amém, igreja? Esteja na tua casa sabendo, Senhor, eu sei que tem um exército orando por mim, e o Senhor é comigo. Tenha essa confiança, porque é assim que o Senhor faz, amém? E eu vou estar ministrando uma palavra que essa semana foi bastante ministrada, essa semana, desde de domingo passado, sobre fidelidade, sobre honra, sobre aliança. Tivemos aí um seminário de honra, tivemos ministrações voltadas para essa área, desde o domingo até retrasado, Essa semana também teve irmãos aqui ministrando sobre fidelidade. Tivemos o pastor William trazendo uma palavra sobre constância. E algo que o Senhor colocou no meu coração muito forte, sobre fidelidade, é a palavra que Deus é fiel. Então não é mais só a gente entender que nós temos que ser fiel. Nós já sabemos, mas você sabe o quanto que Deus é fiel? Será que você conhece a fidelidade de Deus? E não só conhece, será que você desfruta da fidelidade de Deus na sua vida, na sua casa? Desde que eu me converti, esses é um dos atributos de Deus que muito fala ao meu espírito, porque Ele é fiel, amém? Diga assim, Deus é fiel. Ele é muito fiel. Não sei se pode falar isso, porque eu acho que para Deus muito fiel é uma redundância, porque Ele é fiel ao infinito, sem limite, amém? Então abra a tua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 32. O apóstolo pela manhã deu bastante testemunho, citou o livro de Josué, contou experiências das madrugadas. Eu quero desafiar você a não ficar apenas ouvindo as experiências da madrugada não, igreja. Quero desafiar você a vir ver aqui e ver.
Para que você possa falar assim: antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos estão vendo. Eu desafio você a vir aqui, porque 21 cultos e 20 vigília passa e a gente nem percebe. Quando vê, acabou. Então, tenha no teu coração, pede para Deus: Senhor, me leva, Senhor. Parece que a minha perna, parece que a minha mente, parece que tem algo que me barra. Você é livre, igreja, venha. Um período, 1 hora. Ou antes de dormir, antes de ir trabalhar. É verdade ou não? Quantas vezes aí, muitas pessoas ficaram enfermas, tem que pousar à noite em hospitais para cuidar de alguém ou dentro de casa. Se obriga a ficar acordado e fica ou não fica? Necessita. Então agora, não é por obrigação, mas é por amor estar aqui, orando, buscando o Senhor, amém? Deuteronômio 32, vamos ler do 1 ao 4, que diz assim: escutem, ó céus, e eu falarei, ouça, ó terra, as palavras da minha boca, que o meu ensino caia como chuva, e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre tenras plantas. Proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Amém? Isso aqui é o cântico de Moisés, proclamando que a palavra dele venha nos saciar, venha nos fazer frutificar, venha nos fazer estáveis na rocha, e também venha a que a gente possa entender que Deus não erra. Ele não erra. Diga: Deus não erra. Deus não erra, igreja. E a Bíblia diz que Ele é fiel. Glória a Deus. Então, por que eu me senti muito impelida a ministrar sobre a fidelidade de Deus? É porque essa frase, Deus é fiel, ela é muito comum, é ou não é? Você já viu escrito Deus é fiel em carros? Você já viu escrito Deus é fiel em biscoito, que vende no mercado? Em empresas, em placa. Gente, Deus é fiel, está escrito em tudo, mas muitas vezes por pessoas que nem sabem o que é a fidelidade de Deus. Muitas vezes por pessoas que, além de não saber o que é a fidelidade de Deus, pessoas que nem se interessam a ser fiéis a Ele. Então Deus é fiel, Ele não é apenas um escrito, Ele não é uma palavra mágica, ela é uma revelação do caráter de Deus. E ninguém vai conhecer a fidelidade de Deus sem intimidade com Ele. Você só demonstra fidelidade a quem você é íntimo, é verdade ou não? Você deve fidelidade para o caixa da farmácia? Você não é íntimo. Você é um consumidor, ele é um prestador de serviço. Mas para quem é íntimo, para quem na tua vida tem um significado, tem uma função, uma posição, uma importância, essas pessoas você deve fidelidade. Essas pessoas. Agora que dirá o Senhor, o Deus fiel. Amém? Então, essa palavra fiel, ela é muito citada na palavra, mas muito mesmo. E ela tem assim, dentre tantas significado, o mais simples para a gente poder absorver, ser fiel é ser constante. Ó, simples ou não é? Ser fiel é ser exato. Fiel é ser exato. Então a pessoa que tem que repassar um recado, se ela aumenta o recado ou se ela diminui, ela não está sendo exata
não está sendo fiel, é verdade ou não? Então fidelidade é exatidão, fidelidade é firmeza, fidelidade é ser confiável. Isso aqui, claro que a fidelidade do Senhor é infinita, a gente jamais conseguiria, com a nossa mente humana limitada, descrever. Aqui é poucas informações, mas o nosso espírito compreende muito mais do que a nossa mente, o que é a fidelidade de Deus. Então, ser fiel é um atributo do caráter de Deus. Ele sempre permanecerá o mesmo. Ele não muda. Ele nunca vai mudar. A Bíblia diz, ó, gente, até me arrepiar. A Bíblia diz em Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó Jacó, não sois destruído. Descendência de Jacó. Porque ele não muda. Porque ele é fiel sempre. A palavra também diz em Tiago 1,17. Eu vou ler bastante texto. Se você quiser só anotar, você anote. E se você for aí ligeirinho, você acompanha. Mas teremos no telão aqui para nos ajudar. Tiago 1,17 é um texto que ministra também muito ao meu coração, porque um dia eu acordei com esse texto, há anos atrás, eu nem sabia onde estava na palavra, eu acordei com essas palavras no meu espírito, dizendo: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda. Deus, Ele é fiel. Então eu quero dizer para nós, tudo que é bom, toda boa dádiva, todo presente, tudo que é algo que o Senhor nos dá, tudo que é algo que o Senhor nos confia, é porque Ele é fiel, Ele não muda, e essa boa dádiva vem é do Pai. Vem é do Pai, amém? Então, confie na fidelidade de Deus. Eu gosto dessa expressão dele ser a rocha, porque Deus faz isso, Ele pega pessoas inconstantes e torna essas pessoas firmes, constantes e fiéis. Quantos de nós viemos do mundo inconstante? Inconstante nos pensamentos, inconstante em tantas áreas. Tem pessoa, algo básico, que era inconstante para parar emprego. Você conheceu alguém assim? Gente, a pessoa fazia rodízio de trabalho. Será que isso é normal? Inconstante no trabalho, não tem lugar que ele permaneça. Qualquer coisinha naquele trabalho já incomoda, ele já sai. E muitas vezes sai, não permanece, porque deve ter alguém que paga as suas contas, só pode. É verdade ou não? Porque quem precisa honrar as suas contas não é assim não, né, Claire? Ah, fica ali, ó. Tem dia que sai, olha, mas permanece. E eu vou dizer para você, nós, na minha época, eu sempre fui ensinada a nunca ficar desempregada. Não sei se na tua época é assim. Você nunca sai do emprego sem ter outro em vista. Era assim ou não era? Sempre já tinha um engatilhadinho. Você nunca saía, ficava. Eu estou falando isso que eu trabalho, gente, desde os 11 anos. E 11 anos eu nem recebia o salário. Eu trabalhava de cuidar de criança, limpava a casa das pessoas, e quem recebia o meu dinheiro era minha mãe. Nunca vi a cor dele. Eu tinha minha patrocinadora que recebia. Mas eu deixei de trabalhar por causa disso? Eu acho que é isso que eu tenho tanta facilidade de ser fiel a Deus. Sempre confiei nas autoridades. Então, hoje as pessoas não param nem emprego. Gente, tem pessoa que não para nem nos relacionamentos. Verdade ou não? Aí se olha a pessoa fala, ai, ninguém, né, tá no meu alcance. Eu já tive 1, 2, 3, perde as contas, que nem a samaritana já. Aí eu olho bem para essa pessoa e penso comigo,
será que o problema é com todos os outros ou deve ser com ela? É uma suspeita, é ou não é? Será que está todo mundo tão errado assim? Ou será que ela vai para os relacionamentos com os mesmos hábitos, com os mesmos problemas? Então, ser constante é uma bênção, é ou não é? Ser constante é uma bênção. Pior coisa é uma pessoa totalmente instável. Você nunca sabe como vai pegar essa pessoa pela frente. Se hoje ela vai te olhar nos olhos, se hoje ela vai te cumprimentar, se hoje ela vai te perceber, se hoje ela vai estar sorrindo, se hoje ela vai estar com cara de limão. Você nunca sabe, que ela é inconstante nas emoções. Você nunca sabe se ela vai estar fiel a Deus, na presença de Deus, daqui um mês. Será que ela continua fiel daqui um mês? Será que ela continua fiel daqui um ano? Porque a pessoa ainda ela é muito inconstante. Então, ser constante é estar ligado ao Senhor, porque Ele é a nossa rocha, amém? Que o Senhor nos faça constante. Nós temos um período para ser fiel, igreja, você sabia? A Bíblia diz, fiel até o fim, ó. Fiel até o fim, e recebereis a coroa da salvação, da vida. Nós temos que ser fiéis até o fim. Não adianta ser fiel por um período. Tem que ser fiel até o fim. Amém? Então Deus é fiel em quê? Até quando? Deus é fiel o tempo todo. O tempo todo Deus é fiel. E Deus é fiel para sempre. A Bíblia diz em Salmo 146. Eu quero ler esse texto também, porque ele é um texto que exalta a fidelidade de Deus. Eu quero colocar bastante fundamento no teu espírito, para você poder edificar uma obra inabalável a Deus, amém? Vamos pôr bastante fundamento, né? Ninguém lança outro fundamento. Vamos lançar o fundamento que é Cristo. Salmo 146, do 5 ao 10, diz assim: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia, amém? Esse é o nosso Deus. Ele é fiel para sempre. A Bíblia diz assim: se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Por quê? Porque Deus nunca vai ser infiel, igreja. Nunca Deus será infiel. Ainda que o homem o traia, o abandone, ainda que anjos gloriosos, ainda que anjos espetaculares o traiu, Ele permanece fiel. Porque a nossa atitude, a nossa vida não muda o caráter de Deus em nada. Nós não, porque Deus Ele é fiel a si mesmo. Esse é o caráter dele, ser fiel a ele mesmo, independente de quem seja, independente do que fazem, ele permanece fiel. Glória a Deus. Então, como que Deus revela a fidelidade dele a mim e a você? Eu coloquei poucas situações, mas eu creio que para hoje serão necessárias. Eu tenho certeza que o Senhor vai crescer essa palavra no seu coração. Então,
Onde que Deus se revela fiel na minha vida depois que Ele me salvou? Porque a primeira fidelidade do Senhor era de não ter nos destruído enquanto ainda éramos pecadores. Pelo contrário, no meio do nosso pecado, no meio da nossa rebelião, no meio da nossa desonra, Ele envia Jesus e salva toda a humanidade que recebê-lo. Então, como que Deus revela a sua fidelidade a nós? Primeiro, Ele revela a sua fidelidade nos protegendo, igreja. Você se sente protegido por Deus? Sente mesmo? Eu não sou contra a gente ter uma proteção natural das casas. Alarme, ter uma proteção, muros altos, sei lá, o que tiver que afugentar o ladrão não é errado. Até porque a Bíblia nos garante que o ladrão quer entrar na casa, quer ou não quer? Quando a Bíblia diz, não ajunteis para vós tesouros, onde os ladrões roubam e minam, onde eles visam. Então não é errado você ter um carro e colocar seguro no seu carro, amém? Porque às vezes não ter seguro no carro é ficar naquela, meu seguro vem do céu. Olha, tem que estar realmente bem fiel ao Senhor e confessar. Não está errado você confiar nos céus. No Senhor também não está errado você pagar um seguro para o seu carro. Está errado. Mas eu quero dizer que tudo pode falhar. O seguro do carro pode não pagar o que você precisa. Mesmo com segurança, o ladrão ainda minar. Mas a proteção do Senhor nunca vai falhar. Nunca vai falhar. Então Salmos 91, volta um pouquinho aí do versículo 3 ao 6. Eu não sei você, quando eu casei, eu tinha muito medo de ficar em casa. Eu tinha medo de... Meu marido chegava muito tarde da noite, e eu saí da casa dos meus pais para casar. Então eu convivi com meu pai, com a minha mãe até casar. Então meu pai, com todo o porte dele de atleta, né, aquele que poda árvore, planta alface, ele era muito atleta. Mas a figura do meu pai dentro da minha casa e da minha mãe gerava segurança em mim. Porque eu não via ele como alguém frágil, eu via ele como meu pai que ia cuidar. Por mais que ele não aguentasse um espirro, mas era o meu pai. Pelo menos era mais um para gritar. E quando eu casei, daí me deparei, eu e o meu marido. Sabe essa fechadura que tem nessa porta aqui? Eu queria colocar uma dessa na minha porta da sala. Meu marido falava assim, eu não vou pôr essa fechadura. Porque eu tinha medo que alguém entrasse, eu queria trancar a porta por dentro. Eu chegava em casa, o trabalho, eu olhava embaixo da cama, embaixo da mesa, atrás da porta para ver se não tinha ninguém. Essa era a forma. Eu chegava em casa fazendo vistoria. Diante do Espírito Santo, eu tinha medo de ser surpreendida. Então eu chegava assim ressabiada. E eu falava ao meu marido, quando você chegar em casa de noite, por favor, não queira me fazer surpresa de vir de mansinho. Se você passar por essa porta de mansinho, eu tenho um infarto. E morro. Chegue e faça barulho, porque nosso portão era de ferro. Falei, nós não tínhamos carro na época, então eu falei, então faça barulho para você entrar. Porque eu tinha medo de ser surpreendida. E outro medo que eu tinha, era medo de chuva. Hoje eu dou glória a Deus quando chove, verdade ou não? Naquela época não tinha rodízio, né? Eu tinha medo de chuva. Começava o tempo ficar virando para chuva. Gente, eu não vou nem falar o que eu fazia, que era uma simpatia do mundo para ninguém nem ser tentado a fazer, tá? Porque Deus já me libertou disso, já me arrependi. Mas era uma tradição da família. Vocês sabem, né? Você também fazia uns negócios, fazia ou não fazia? Corre fazer tal coisa, que tá, o tempo está chovendo. É assim ou não é? Para com isso, igreja. Aí é simpatia, não faz não. Ó Deus libertando, ó Deus libertando.
Para de ficar abrindo tesoura, queimando mato lá não sei onde. Isso não espanta a chuva não. É que nem virar formigueiro para fazer sol. Não faz. Nós estamos desmascarando aqui, pastora, toda idolatria, ó. Verdade ou não? Eu fazia tudo isso e muito mais, igreja. Eu colocava nome de professor na geladeira para ele faltar no outro dia. Verdade. Sem Jesus, gente, a gente é criativo pro diabo que só. Quem que me ensinou isso? Não sei. Mas me arrependi também, tá, gente? Só conta coisa que eu me arrependi aqui para você não ser tentada a achar que fui bem sucedida. Tá? Eu pequei, me arrependi, tá bom? E quando o Senhor me salvou, o Senhor me libertou, esses medos saíram de uma forma sobrenatural. Gente, saiu de tal maneira esse medo, porque Deus é fiel para me guardar, Deus é fiel para reter a chuva. Hoje a gente é até meio ousado, né? Tá chovendo, você enfia a mão no céu, tá repreendido, tô temporal. É assim ou não é? Principalmente quando a gente lavava a roupa e não tinha onde estender. Já cansei de orar para Deus não deixar chover para não molhar minha roupa. Eu ia trabalhar, Deus não deixa chover, Senhor, não deixa, para não molhar minha roupa. Já fizemos casamento na casa da Pri, uma macrocélula. Todo mundo lá fora virou tempo a chuva. Começamos a orar, não foi, Pri? E não choveu. Que agora nós é metido. Com Jesus, nosso fiel companheiro, a gente ficou metido. Agora a gente ora. Não fica mais, ai, recolhe as coisas, vai chover. Não, a primeira coisa que a gente faz é orar. Nem se movemos do lugar. Até porque a casa da Pri nem ia comportar a multidão que estava lá dentro. Porque Deus é fiel. Ele transforma o nosso medo em ousadia agora. É assim ou não é? Então Deus nos protege. Deus te dá coragem. Porque Ele é fiel. Então se tinha algum medo parecido com o meu, ou algum medo de perder o emprego, medo de passar fome. Gente, eu começo a ler a Bíblia e falo tudo que Deus fez em tempos de dificuldade, as maravilhas. Eu penso, se Ele fez lá, Ele pode fazer? Porque Ele é o mesmo. Nós estávamos até brincando ontem lá em casa, que a gente vai chegar nos restaurantes agora e vai elogiar os garçons. Venha nos servir corvos do Senhor. Porque o Senhor mandou corvos para servir Elias. Carne, igreja. Olha, gente, pensa no cardápio. Podia levar uma alface, né? Malé para carregar. Deus é fiel. Eu confio. Então, Ele é fiel para nos proteger desses medos que a gente muitas vezes criou, ou porque são resultado de traumas. São resultados de situações que um dia nos assolou e a gente não foi curado e agora fica repetindo aquilo. Então, Deus é fiel. Então aqui, Salmos 91, do 3 ao 6 diz assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Amém, igreja? Se esconda na fidelidade de Deus. Fale para o diabo que Deus é fiel. Se esconda nessa fidelidade. Ele diz aqui: você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Amém? Era até o 6, eu li o 7. Então, esse é o Senhor. Ele também é fiel para nos dá escape, igreja. Então, primeiro, Ele é fiel para nos proteger das ciladas de Satanás, para nos proteger de pestes, é fiel para nos proteger de tantas situações, de setas malignas, de tudo que é tipo de terror que paira na terra. Ele nos protege, mas também Deus é fiel para nos dar escape. 1 Coríntios 10, 13. Acompanha aí na tua palavra ou no telão. 1 Coríntios 10, 13. O povo aqui está ligeiríssimo. Diz assim, deixa eu ler na minha versão aqui: não sobreveio a vocês tentação
que não fosse comum aos homens, humana, da terra, que acontece com um, acontece com outro. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que vocês possam suportar. Então essa história de cair em tentação o tempo todo está fora, igreja, porque Ele é fiel que na hora que a tentação chegue, Ele providencia um escape, uma saída, uma providência. Eu não entendo muito da função do escape num carro, desculpa a minha ignorância automotiva aqui, mas eu sei que o escape ele é muito importante, ele só aparece no momento que ele dá problema, quando o carro vai ser comprometido, é verdade ou não? Homens principalmente, mulheres também, entendida. O escape não deixa problemas lá do carro atingir o carro. Então por isso tem que cuidar. Então quando o escape está dando problema, tem que correr, porque ele pode contaminar o carro por dentro com gases que o carro vai liberar lá, que eu não vou saber o nome dos negócios que eu li. Mas também com relação a problemas, pode ter vazamento, chamo de sangramento do escape, né? Ó, que bonito. Fala-me, o que é isso? Eu não sei. Eu li só, tá? Isso que é a cultura só de leitura, não tem entendimento muito. Então eu penso na mesma coisa conosco, se a gente não usar os escapes que Deus nos dá, nós vamos ser contaminados e destruídos, e vamos parar de funcionar. Quem entendeu a associação? Entendeu agora? Vamos falar por parábola. Então se a gente não usar o escape que Deus nos dá, porque Deus na hora da tentação, Ele vai dar escape para nós, Ele vai dar para nós uma providência, Ele vai dar para nós uma situação para a gente não cair nessa tentação. Se você tem uma tentação, por exemplo, está lá no lugar, e está num ambiente tentador para pecar, olha o escape que Deus te deu, igreja. 2 pernas, você andar e sair fora. Profundo, né? Profundo ou não é profundo? Para que ficar vacilando na tentação? Verdade ou não? Vacilando lá. Ah não, vou resistir. Não é para resistir à tentação. A Bíblia manda a gente se sujeitar a Deus e resistir o diabo. Nós resistimos o diabo pela nossa fidelidade e submissão a Deus. Porque o diabo sabe se a gente é submisso a Deus ou não. Olha que ele sabe. O diabo sabe se a gente é fiel a Deus ou não. Ele sabe. Então se tem uma tentação, está lá no ambiente, acabou de ser liberto do cigarro e das bebidas, vai lá na festa mundana. Não, eu vou lá, vou resistir. Fica lá. Começa a beber com a mente, fumar com os olhos. Quando vê, está praticando tudo de novo. Porque na tentação Deus deu um escape. Deus falou, Deus te deu perna, Deus te deu decisão, Deus já te mostrou que é errado. Mas fica ali. Pessoas com problema com drogas. Pessoa que tem problema com drogas, igreja, não pode andar com pessoas que usam droga. Quem entendeu? Pessoas que têm problema com imoralidade e é casado, não pode andar com outras pessoas com imoralidade. Pode orar, pode pedir para Deus, agora conviver, intimidade, não pode não. Porque a tentação ali vai ficar ali, ó, batendo. Então, que o Senhor te dê sabedoria para usar os escapes que Ele já providenciou para você. Amém? Tem escape na tentação. E é uma tentação humana, não é nada assim, meu Deus, isso é maior do que eu. É nada. É do tamanho que a gente pode suportar. Pessoa que é tentada a mentir. Tem tentação para mentir ou não tem? Claro que tem. E tudo nós podemos suportar por meio de Deus e do escape que Ele nos dá. Não temos desculpa. Porque o escape é maior do que a tentação. Quem entendeu? Glória a Deus. Deus é fiel também para nos guardar do maligno.
Tem pessoa que tem medo do diabo. Tem pessoa que se vê alguém manifestar demônio aqui, a pessoa num piscar de olhos, ela já sumiu. Ela tem medo que o diabo que está no outro pule nela. Vai que pula. Meu irmão, o diabo pode fazer muita coisa, ficar pulando assim, só se tiver muito feio o negócio. Tem medo do diabo, por quê? Porque não conhece a fidelidade de Deus. Onde que está isso? 2 Tessalonicenses 3:3. 2 Tessalonicenses 3:3 já está lá. Mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará de quem? Do diabo, dos demônios, de pessoas que o diabo usa de forma maligna. O Senhor é fiel, igreja. E o que eu acho mais tremendo, não vou ler, mas se quiser pôr no telão, vai ser bênção. João 17, do 13 ao 16. Essa foi a oração de Jesus por nós. Roga-os para que não tire eles do mundo, mas livre-os do maligno. Ô irmãos, Deus nos capacita a viver nesse mundo maligno. Olha lá, ó. Tá quase. O 13 primeiro, fazendo um favor. Diz aqui, ó. Mas agora vou para ti. Aqui é a oração sacerdotal de Jesus. E digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. 14. Deles a tua palavra. E o mundo os odiou. Igreja, não se engane, o mundo nos odeia. O mundo odeia todos aqueles que vivem a palavra de Jesus. O mundo ama quem é deles. Verdade ou não é? Quem é deles, eles aplaudem, eles exaltam, eles fazem propaganda. Quem é do mundo é exaltado pelo mundo. Quem é de Deus é exaltado pelo Senhor. E a Bíblia me garante que o mundo vai passar e toda a concupiscência que há no mundo. Mas quem faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Esse é nós. Somos eterna igreja. O mundo nos odeia por um breve momento, mas o Senhor nos ama pela eternidade. Então suporte o mundo, não ceda ao mundo, porque ele diz aqui, ó, o mundo nos odeia, porque nós não somos do mundo, assim como Jesus não era do mundo. 16. Não peço que os tire do mundo. Então para de ficar pedindo para Jesus te levar. Pronto. Para com essa conversa. Quem entendeu? Te peguei agora. Ai, tá difícil. Ai, o Satanás. Não sei o quê. Olha lá, ó. Senhor, me leva. Que fácil, né, igreja? Para escapar. Fala, Senhor, me dá força, me dá, Senhor, graça, me dá poder, me dá santidade, me dá ousadia e me deixa nesse mundo incomodar o diabo até quando o Senhor quiser. É assim ou não é? Porque tem uma oração que até parece espiritual. Nós temos que clamar Maranata, claro que tem. Maranata porque nós amamos Jesus e queremos estar com Ele. Não porque nós queremos fugir do mundo. Me leva, Jesus, está difícil. Irmão, é difícil mesmo, o mundo nos odeia. Se quer ser amigo do mundo, vai ser inimigo de Deus. Quer ser amigão de Deus, seja inimigo do mundo e de tudo que o mundo tem. Amém? Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Deus vai nos livrar. Ele orou por nós essa oração. Guarde a palavra. Guarde. Tem pessoa da igreja, que eu digo igreja a nível corpo de Cristo, tá, igreja? Não é nós aqui, é corpo de Cristo, que quis ficar tão amiguinho do mundo, foi se parecendo, até ficar igual e já é hoje inimigo de Deus. Muitos cantores cristãos que eram uma bênção, começou a ficar mundano, alegrinho, começou a querer parecer com o mundo, ser legal com o mundo, virou do mundo. Não ceda. Para que também o Senhor revela a fidelidade a nós, igreja? Olha que tremendo. Tudo que você, muita coisa já sabe.
Ele também revela a sua fidelidade para nos perdoar, igreja. Só um Deus fiel para perdoar um monte de infiel. Verdade ou não é? Nos perdoa. Deus nos perdoa porque Ele é fiel. Então a Bíblia diz em 1 João 1,9 que Ele é fiel para... gente, olha aqui, quando a gente confessa os nossos pecados, o que nós fizemos aqui, amém? Se nós confessarmos os nossos pecados, nossa infidelidade, porque pecado é infidelidade a Deus. Pecado é trair a santidade de Deus. Pecado é trair a autoridade de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas só não nos perdoa, Ele nos perdoa e faz uma faxina na gente, nos purifica de toda injustiça. Porque nós temos que ter vestes de justiça. Então Ele tem que nos perdoar, para nos receber de novo, para termos acesso a Ele, e também termos um acesso em pureza, sem mancha, sem mácula, porque essa é a igreja do Senhor, amém? Nós pecamos, igreja, pecamos ou não pecamos? Nós pecamos, mas também nós se arrependemos, amém? E nós confessamos, e nos humilhamos, e o Senhor passa aquele sabão do lavandeiro, e deixa a gente limpinho, amém? Porque também que o Senhor revela a fidelidade a nós, para nos mantermos fiéis, igreja. 1 Coríntios 1, do 8 ao 9. Eu nem estou abrindo aqui, porque o pessoal aqui está uma excelência tremenda. 1 Coríntios 1, versículo 8 diz: o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então fiel é Deus, que nos faz ter comunhão com Jesus, para se parecermos com Ele, e sermos achados fiéis até o dia da sua vinda. Nós temos comunhão com Jesus, para também aprender dele a ser fiel, amém? Deus é bom, o Senhor Jesus é fiel a nós, e também é fiel em nós, e nos faz fiéis. Para fechar, Hebreus 3, versículo do 1 ao 6, Deus é fiel, gente. Então você já sabe, o quanto que o Senhor quer que nós conheçamos a fidelidade dEle. Então quando você vê escrito aí, quer que eu repita o texto? Hebreus 3, do 1 ao 6. Então quando você lê de novo, Deus é fiel, agora se aprofunde. Então quando eu vejo um Deus fiel dessa maneira, igreja, isso só me leva a querer ser fiel a Ele. Então quando a gente começa a ministrar fidelidade para pessoas que não entendem o que é ser fiel, que não são constantes ainda na sua decisão por Cristo, a ponto de entregar toda a sua vida, é complicado, porque nós temos que entender isso aqui, Hebreus 3:1 diz aqui, vamos ler até o 6, pelo que, irmãos santos, participamos da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Aqui Hebreus cita a fidelidade de Moisés como líder, como libertador, como alguém que o Senhor levantou. E diz aqui, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Ele quem? Jesus Cristo. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual
a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Moisés foi fiel lá na casa de Deus. Jesus é fiel dentro de nós, nessa casa espiritual, fiel para nos guardar, fiel para nos livrar, fiel para nos perdoar, fiel para nos entregar ao Pai, porque Ele vai pegar a igreja e vai devolver para o Pai, porque Ele é fiel como filho, obediente, até a morte, morte de cruz. Seja fiel a Deus, porque Deus é fiel. Deus é fiel, amém, igreja? Vamos nos colocar de pé. Seja fiel. Como que eu não vou ser fiel a um Deus dessa grandeza? Sabe, eu vou colocar um louvor, tá? Então o pessoal do louvor pode deixar que eu vou, daqui a pouquinho, tá? Quando eu dar um sinalzinho, quando eu fizer um sinal, vocês colocam o louvor. Então, quando nós somos fiéis ao Senhor, nós estamos procurando, igreja, de uma maneira singela, mínima, reconhecer a fidelidade de Deus. É verdade ou não? Deus não precisa de nada vindo de nós para ser Deus. Nós precisamos de tudo que vem de Deus para sermos dele. Verdade ou não é? Você sabe, pode dar um pause aí fazendo um favor, tá? Quando nós honramos as pessoas, nós não honramos as pessoas porque elas precisam de alguma coisa. Nós honramos as pessoas pelo significado que elas têm para nós. É verdade ou não é? Eu acho interessante que às vezes a pessoa pensa assim: fulano é rico, é abastado, tem tudo. Isso dá nada para ela. Isso é uma desculpa para desonra. Porque se eu pensar assim de um ser humano que aparentemente é abastado em tudo, não precisa dar nada para essa pessoa, o que eu estou pensando de Deus então? O que eu estou pensando de ser fiel a Deus, se Deus, eu não vejo Ele descer, pegar com a mão dele o meu dinheiro e levar para o céu? Quem entendeu? As pessoas esquecem porque por trás daquilo que nós fazemos tem uma intenção. Então, quando você for honrar uma pessoa, não fica pensando no que ela já tem tudo. Pensa: eu quero honrar essa pessoa. Quem entendeu? É o meu marido. Se ele esperar eu ficar descalço, sem sapato, para me dar um sapato, isso não é honra, isso é suprir a necessidade. É verdade ou não? Você, mulher, tem sapato, não tem? Se alguém te der um sapato, você fica triste? Não preciso. Não quero. Você fala isso, mulher? Se você pensa assim, dá para mim. Porque eu não penso assim. Eu penso: eu quero. Porque eu já pego um aqui e semeio o outro lá. Eu fui na casa da minha mãe esses dias. A mãe não estava muito bem. Minha irmã me ligou e falou assim: a mãe não está muito bem. Eu falei: eu vou lá visitar ela. Rapidinho, estava sem muito tempo. Eu falei para meu marido: vamos lá ver a mãe, mas eu quero levar um presente para minha mãe. Eu vou levar algo que ela tem de quilo, que é a flor. Minha mãe tem tudo que é tipo de planta, igreja. Eu não sei nem o nome daquilo, eu nem sei cuidar de flor, igreja. Eu sei cuidar de gente, de flor, coitadas, morre de sede, morre de sol, morre de chuva, elas vão morrendo. Então, já nem tenho para não maltratar. A minha mãe, ela tem muita flor, mas eu falei assim: eu vou levar uma flor para minha mãe. Eu não dei uma flor para minha mãe porque ela precisa de mais uma flor. Verdade ou não? Eu não pensei assim: a mãe já tem um monte de flor, fica dando flor para minha mãe. Eu pensei assim: ela merece uma flor nova. Ela merece. Aí procuramos, e eu tentava puxar na minha memória, olhando aquele monte de flor, qual era que ela não tinha. E estava difícil, irmã. Aí, creio que pelo Espírito, achei uma que ela não tinha, bem linda, e levei para ela. Ela ficou muito feliz, porque ela não precisava de mais uma flor.
ela merecia mais 1.000.000 de flores. Isso é o que eu sinto por Deus. Deus não precisa de uma manifestação da minha fidelidade. Deus precisa de toda a minha fidelidade. Quando a gente honra apóstolo, honra dia, tantos momentos oportunos, lindo para honrar. Não é porque a pessoa precisa, gente, quando a pessoa precisa, isso é ajuda ao necessitado. Deus não é necessitado, é honra. É honra. Toda vez que você achar que alguém não precisa porque tem, você tem que olhar para o teu coração e verificar se você não faz o mesmo com Deus. Se o marido ou a esposa chegar no momento especial da esposa, o marido falar assim, eu não vou dar porque ela já tem, não. Não faça isso. Ela merece. Ele merece. Deus merece a nossa fidelidade. Amém? Vou dar um testemunho para a gente orar. E nós vamos ofertar depois. Eu estava querendo ir no dentista. Não só eu, mas toda a minha casa. E eu sei que seria um preço meio diferente, porque nós todos, né? E quando chegou na metade do ano, eu comecei a orar para Deus preparar um dentista para nós. E eu comecei a ofertar por um dentista. Olha só, eu dei nome à minha semente, eu estou semeando por um dentista. Aí, graças a Deus, eu recebi indicação, tal, e fomos. Eu fiquei tão surpreendida como Deus preparou, que tem coisas que eu achei que ia ser feito daqui um mês, Ele fez em 2 dias. Eu fiquei maravilhada. Aí eu vim num culto, na hora da oferta, eu falei para Esther, faz um envelope de oferta, de tanto. Ela, falei, escreve aí, gratidão pelo dentista. Porque eu ofertei antes de ir no dentista, e ofertei depois de ir no dentista. Porque Deus merece. Ele abriu. Eu gosto de fazer isso. Eu não gosto que Deus mande a bênção. Obrigada, Senhor, obrigado. Não, Senhor, eu quero te honrar de novo. Porque o Senhor merece. Vamos orar, feche seus olhos. Peça para Deus. Eu sei que para gerar fidelidade em nós é Cristo. Muitos Ele já tem procurado convencer, mas ainda o coração está resistente. Que nessa noite essa resistência saia do coração. E nós tomamos como exemplo Moisés, que era fiel como servo, mas também como Jesus, que era fiel como filho. Nós somos servos de Deus, mas somos filhos também. Que o Senhor nos faça fiel em todos os caminhos. Faça fiel, Senhor. O Senhor nos leva a entender, a compreender a profundidade dessa palavra. Porque o Senhor é fiel para conosco. Se você percebeu que você precisa ser fiel a Deus, faça essa oração a Ele. Se você não é constante, faz essa oração para ser constante. Para ser fiel, constante ao Senhor. Nos faz fiel, Senhor.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Ora machede, cantará machai. Ora manada chei. Receba a graça do Senhor. Receba a revelação, igreja, para ser fiel. Ainda que falte dinheiro, ainda que falte tantas coisas, porque esse mundo nunca vai nos dar tudo que precisamos, mas Deus vai nos dar. Seja fiel em tudo, seja fiel, porque Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel para te perdoar, Ele é fiel para te proteger, Ele é fiel para te guardar do maligno. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se você ama esse Deus fiel, se você reconhece esse Deus fiel, você pode adorá-lo com uma palma, você pode dizer que Ele é fiel. Dá uma salva de palmas para Ele, declare que Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel em todos os seus caminhos. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, 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 fiel. A testemunha fiel e verdadeira é o nosso Senhor, o nosso amado. Glória a Deus.